Olá, acadêmicas! Nessa videoaula, então, eu vou passar para vocês aí as instruções para as duas primeiras aulas de hoje, né, dia 12/5. Então, vou apresentar aqui brevemente o conteúdo e também direcionar para a resolução de algumas atividades. Eu me lembro que na semana passada nós não conseguimos finalizar o texto número 4, tá? Então, na nossa live de hoje, nós vamos finalizar, né, esse conteúdo e também a exploração desse texto, tá? Acredito que vai dar para fazer os dois tranquilamente. Mas focando então aqui no texto número 5, tá? Educação e Sociedade, Redenção, Reprodução e Transformação. Com esse texto, nós daremos início ao estudo da obra Filosofia da Educação, do Lucchesi. Vocês devem ter visto, né, a ficha catalográfica do texto que eu disponibilizei essa semana. Esse livro, né, um livro de filosofia da educação, é muito interessante para a gente estudar a educação da idade contemporânea, principalmente porque o objetivo do autor é justamente que a gente faça, enquanto leitor, aquele exercício de análise constante da nossa atuação pedagógica, né, para que você tenha uma consciência maior da sua atuação enquanto professor, que é uma questão que nós discutimos lá nas nossas primeiras aulas, né? Que essa vai ser a principal contribuição da filosofia para a educação. Então, ao longo desse segundo bimestre, nós vamos, né, de uma forma mais específica, analisar a educação, né, as teorias pedagógicas, as pedagogias, os pressupostos educacionais que nós temos aqui na idade contemporânea, mas também tentando analisar aí o cotidiano pedagógico e criar essa consciência filosófica, né, em relação à nossa atuação. Então, nesse texto aqui, né, de uma forma mais específica, o Lucchesi tenta nos mostrar uma questão que nós já, né, estamos discutindo aí desde as nossas primeiras aulas, que é justamente a influência que a sociedade exerce na educação. Mas aqui ele faz isso com um outro direcionamento, né? Então, até agora, nós estávamos analisando a sociedade, e aí, partindo desse estudo prévio da sociedade, nós entendíamos como a educação foi estruturada. Nessa obra, ele faz o exercício contrário, tá? Então, apresenta as teorias educacionais e aí nos mostra quais são os fundamentos filosóficos de cada uma delas. Então, ao que ela se dedica, né, dentro da sociedade. Nesse capítulo, ele nos mostra a seguinte questão: sempre que a educação é estruturada, dentro aí de qualquer período da história da humanidade, ela se dedica a uma tarefa específica. Então, né, esses termos, redenção, reprodução e transformação, estão fazendo referência ao papel que a educação está assumindo dentro dessa sociedade, tá bom? Então, vamos analisar aí de uma forma mais específica quais são esses termos, o que significa cada um deles, e também o Lucchesi nos traz alguns exemplos de teorias pedagógicas e pedagogias, né, que vão construir aí um olhar sobre a educação dentro dessas perspectivas. Antes da gente começar a exploração aqui desse capítulo, só para retomar dois conceitos para que vocês se lembrem. A diferença, né, de teoria educacional para pedagogia. Quando nós estamos falando de uma teoria educacional, estamos falando de um estudo, de uma teoria criada em torno da educação. Pedagogia necessariamente é estruturada para ser implantada na escola. Então, uma teoria educacional ela pode discorrer sobre qualquer assunto. Se essa teoria, né, for transformada numa pedagogia, então ela vai ter um objetivo formativo, vai ter um papel específico para a atuação do professor e do aluno, metodologias de ensino selecionadas, metodologia de avaliação, ok? Então, uma pedagogia, ela tem toda a estrutura necessária para que possa ser aplicada na escola. Voltando, então, para esse capítulo, né, Educação e Sociedade. Primeira questão, então, que eu acredito que já tenha ficado clara,
Sempre que estamos falando sobre a educação, devemos, né, ter consciência de que ela tem uma função dentro da sociedade que ela está inserida. E aí, então, o Lucchesi vai nos apresentar 3 funções diferentes que a educação pode assumir dentro da sociedade e alguns exemplos, tá, de como que isso pode acontecer. Então, primeira perspectiva, educação como redenção da sociedade. Primeiro ponto importante: dentro dessa perspectiva, quando se analisa a relação entre educação e sociedade, entende-se que a educação não sofre influência da sociedade, mas ela consegue interferir de forma plena, tá? Então, quando a gente está falando de uma perspectiva de redenção, as pedagogias, né, os teóricos que vão trabalhar com educação dentro dessa perspectiva acreditam que você consegue estruturar a educação para que ela intervenha plenamente na forma como a sociedade é construída, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E por que, então, redenção? Justamente porque ela vai ter o papel de redimir, de corrigir os erros desta sociedade. Então, quando a gente está falando aqui, né, que a educação deve integrar os indivíduos de forma harmônica, é justamente essa questão que está sendo discutida, tá? Há erros dentro dessa sociedade e como a educação consegue interferir de forma plena, através da formação dos alunos, você consegue aí integrá-los de forma harmônica. Quando apresenta essa teoria, o Lucchesi faz inclusive uma crítica, né? E aí, até partindo do estudo do nosso primeiro bimestre, fica bem evidente que a educação sofre sim uma influência da sociedade que ela está inserida. Isso não significa necessariamente, né, que é uma interferência negativa, mas não dá para negar que, dependendo de como a sociedade está organizada, a educação vai ser estruturada dentro, né, dessa organização. Então, o Lucchesi vai dizer que essa é uma perspectiva ingênua, tá? Porque não consegue identificar essa influência que a educação vai sofrer. E aí vamos então para os exemplos, né? O autor aqui traz para a gente 3 exemplos, tá? O Comênios, que é um teórico da educação, a pedagogia tradicional, né, que é uma pedagogia, e a escola nova, que também é uma pedagogia. O Comênios é um autor bastante importante para a educação. Ele viveu ali, né, na Idade Moderna e ele é um dos primeiros educadores na história a defender uma educação para todos, tá? E de fato era uma educação para todos, sem distinção de gênero ou classe. Então ele é bastante importante. Em 1657, ele escreveu uma obra chamada Didática Magna, Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. E é nessa obra, então, que ele vai construir aí a sua perspectiva sobre a educação. O Comênios, ele sofre uma influência da religião. Então, quando ele vai estruturar a sua visão sobre a educação, nós conseguimos identificar essa influência. Então, Comênios vai dizer o seguinte: o mundo inicialmente era harmônico e bom, porque, né, foi construído, né, por Deus. Portanto, tinha essas qualidades. Pela desobediência, e aí ele faz uma remissão aí ao pecado original, o homem introduziu desequilíbrio no mundo. Portanto, é o papel da educação tentar recuperar esta harmonia que foi perdida. Como isso pode ser feito? Comênios vai recorrer às Sagradas Escrituras e vai dizer que lá nas Sagradas Escrituras nós já temos o conhecimento de como que essa harmonia pode ser reestabelecida, que é justamente pela formação das novas gerações, tá bom? Então, o que o Comênios vai dizer? Se as novas gerações forem educadas, né, formadas dentro dessa concepção, né, de harmonização, de reestabelecer a harmonia do mundo, nós conseguimos, de fato, concretizar
esse objetivo, tá bom? Então, esse é o primeiro exemplo, né, de uma teoria, de uma concepção educacional dentro da perspectiva de redenção. Um outro exemplo é a pedagogia tradicional, tá? Então, a pedagogia tradicional foi inicialmente desenvolvida ali no período da Revolução Francesa, né, pelos enciclopedistas, e o que eles vão dizer é que pela educação, né, das mentes, ou seja, pela redenção das mentes, nós conseguiríamos também redimir a sociedade. Então, só para a gente lembrar ali de alguns objetivos, né, da pedagogia tradicional, era justamente ensinar todo o patrimônio histórico acumulado pela humanidade, né? E através então desse conhecimento, os indivíduos eles teriam contato com os modelos, né, que eram então aqueles autores clássicos, e isso então daria o exemplo de como eles deviam agir em sociedade. A escola nova foi uma pedagogia que se opôs à pedagogia tradicional. E aí essa oposição se deu dentro principalmente das metodologias, né, e até do conteúdo. Então, enquanto a pedagogia tradicional vai defender que se deve ensinar todo o patrimônio histórico da humanidade, a escola nova acredita que os conteúdos devem ser selecionados de acordo com a necessidade e interesse dos seus alunos. Então, apesar de ter aí, né, essa distinção, a escola nova tinha o mesmo objetivo, que a escola desse conta de corrigir os problemas da sociedade. Então, eles acreditavam que, atendendo essas individualidades, estruturando o ensino dessa forma, nós conseguiríamos fazer com que os indivíduos passassem a conviver de forma harmônica, tá? Então, acredito que com esses exemplos fica mais evidente essa questão de se corrigir os problemas da sociedade através da estruturação da educação. Passemos então à segunda perspectiva, educação como reprodução da sociedade. Aqui, né, nós não teremos nenhuma pedagogia como exemplo, mas dentro dessa concepção, educação como reprodução da sociedade, os, né, teóricos conseguem identificar a interferência que a educação vai receber da sociedade, mas eles acreditam que esta interferência é determinista, tá? Que a forma como a sociedade está organizada vai definir integralmente a educação, portanto, tudo que a educação vai conseguir fazer é reproduzir todos os modelos que já estão vigentes na sociedade. E aí, quando nós falamos de modelo vigente, é exatamente toda a estrutura da sociedade. Então, a cultura geral, as instituições, a forma de agir, de pensar, a educação só vai conseguir reproduzir tudo que já está posto, sem conseguir vislumbrar nada além desses modelos que já estão vigentes. Como eu disse, nós não temos nenhuma pedagogia dentro dessa perspectiva, então não tem nenhuma pedagogia que pretenda, né, reproduzir a sociedade exatamente como da forma que ela está posta. Mas tem um autor, que é o Luiz Althusser, que vai construir uma teoria em torno desta perspectiva. Então, existe, né, dentro da sociologia uma teoria dos aparelhos de reprodução do Estado. Então, nessa teoria, vai se defender que sempre que uma sociedade se estabelece, ela cria aparelhos, instituições que ajudam a reproduzir essa sociedade exatamente da forma como ela está constituída, tá? Para que ela não se modifique. Quando estudando então essa teoria, o Althusser vai dizer que a escola é um excelente aparelho de reprodução, justamente porque ela conta, né, com um público obrigatório. Então, obrigatoriamente, os indivíduos eles frequentam a educação básica e o fazem por um longo período da sua vida. Então, o Althusser vai dizer que a educação ela cumpre uma função de reproduzir a sociedade
e ela é um aparelho com grandes possibilidades, né, de efetivar essa reprodução, tá? Então, como nós podemos ver, né, quando ele está dizendo aqui que a escola é um aparelho de reprodução da sociedade, ele está justamente dizendo isso, que a educação reproduz os modelos que já estão vigentes e não consegue de nenhuma forma interferir nessa sociedade, ok? Chegamos então à terceira perspectiva, educação como transformação da sociedade. Nessa perspectiva, a educação ela não tem uma função determinista. Então, aqui ela corrige os erros, aqui ela reproduz. Dentro, né, dessa perspectiva, a educação não tem uma função determinista, mas é uma ferramenta com possibilidades. Então, nessa perspectiva, os autores identificam a influência que a educação sofre, mas também identificam as possibilidades que ela tem de alguma forma, né, ainda que de forma limitada, interferir sim em como essa sociedade está constituída. Como exemplo, ele nos traz o Demerval Saviani. Tá? O Saviani ele construiu uma teoria educacional que posteriormente foi transformada numa pedagogia, tá? Que é o que nós conhecemos como pedagogia histórico-crítica. Quando o Saviani está construindo, né, essa teoria educacional, ele faz essa análise que o Lucchesi está fazendo, inclusive nessa obra o Lucchesi em vários momentos cita o Saviani, porque eles têm um estudo bastante parecido. E o que o Saviani vai dizer? Que quando ele analisa a sociedade, ele discorda da teoria da redenção, porque ele percebe sim que a educação sofre uma influência da sociedade, mas ele também discorda da reprodução, porque apesar de ter uma ação muitas vezes limitada, a educação pode sim interferir na forma como a sociedade está estruturada. Então, o que ele diz, né, é que ele pretende superar essas visões anteriores da educação e mostrar que, apesar de sofrer essa influência, a educação também, né, tem ali possibilidades de intervenção, ok? Então, só para a gente fechar esses 3 pontos. Educação como redenção é a educação que vai interferir na sociedade e, portanto, ela deve aí contribuir para corrigir os erros, né? Ou seja, para redimir essa sociedade. Educação como reprodução é a sociedade que interfere de forma plena na educação e a educação não consegue fugir do que está posto e consegue apenas reproduzir tudo que já está estabelecido dentro dessa sociedade. E na educação como transformação, a educação é uma ferramenta com possibilidades. Ela recebe sim uma interferência da sociedade, mas ela também pode interferir. Ok? Então são essas 3 concepções aí que o Lucchesi vai nos apresentar dentro deste capítulo com esses exemplos. Ok? Passemos então para as questões para direcionar o estudo de vocês. Então, as questões de hoje serão relativas ao texto 4, que nós trabalhamos na semana passada, e você já vai conseguir dar uma breve retomada no conteúdo, e também para o texto número 5, ok? Então, texto número 4, que nós estudamos ali, né, a crise da modernidade, são 2 questões, ok? Na primeira, peço aqui para que vocês definam o pensamento, né, do neopragmatismo e da pós-modernidade, especificamente falando sobre como eles concebem o conhecimento. E na 2, para que vocês apresentem a crítica que foi desenvolvida no texto, né, e fundamentada no Habermas, sobre essa concepção neopragmática e pós-modernista do conhecimento. E aí, para o texto número 5, que é o que, né, faremos a exploração hoje, é apenas uma questão, tem uma introdução aqui, mas eu peço que vocês exponham as características principais dessas 3 concepções que foram apresentadas, tá? Então, educação como redenção,
reprodução e transformação da sociedade, apontando também um exemplo de cada uma. Então, aqui na educação como redenção, o autor apresentou ali 3 exemplos. Não precisam trazer os 3, tá? Apontar apenas um exemplo, né? E aí mostrando por que esse exemplo se encaixa na educação como redenção, como reprodução e como transformação, tá bom? Então, façam aí esse estudo. Vocês terão até as 21 horas. E até, né, a nossa live eu estarei disponível no WhatsApp para esclarecer aí qualquer dúvidas. Não vou fazer um grupo, tá? Inicialmente, depois a gente sentir necessidade, mas eu acredito que é tranquilo ali tirar as dúvidas pelo privado, tá bom? Então, até as 21 horas estarei disponível para vocês no WhatsApp. E aí, 21 horas damos início à nossa live, onde eu vou explorar esse conteúdo de uma forma mais aprofundada, tirando as dúvidas de vocês e corrigindo essas questões, tá bom? Até lá!